Ana Bruna, o que você acha? Você é uma platinadora, carteirinha, dá carteirada game nos caras aí, vai. Pá! A de carteirinha aqui, que platina bastante jogos. Você... Uma vez a gente fez uma live com o Mano Max, que foi muito bacana aqui. Ele falou também sobre até psicologia em torno desse tema de platinar jogos. O que você acha assim quais são os malefícios e os benefícios que você encontra dentro do âmbito de querer platinar jogos? Porque até quando eu te conheci no ex-Twitter ainda, era Twitter, eu sempre via os seus posts, você começava um jogo e você queria platinar. Por mais que o jogo fosse ruim, você queria platinar. Conta pra nós aí. Gente, antes de mais nada, eu não sei aqui o que aconteceu na minha câmera, que ela ficou escura. Ó, vocês estão vendo? Aí eu liguei aqui a lâmpada. Fecha ela e liga de novo. Tem como... desliga, tá assim, ó, parar a câmera e aí você... Vamos ver se melhora aqui. Continua escura, gente. Não sei o que aconteceu. Eu vou enquete aqui para vocês enquanto a Ana Bruna arruma aí. Andy, passa pro Bruno enquanto que eu dou uma resolvida aqui. Pode ser então. Vai, Brunão, com você. Vai. Deixa eu ver se consigo resolver. O que você acha aí, Ana Bruna? Os malefícios e os benefícios de platinar jogos hoje em dia. Como que você vê esse dilema? Hoje, gente, eu analiso hoje 5 fatores, né, que me fazem querer platinar ou não os jogos. E no caso também, alguns jogos eu acabo também, no caso, militando, né, porque eu também jogo no Xbox às vezes, e lá eu acabo militando o jogo também. E aí, o que traz de mal e o que traz de bom isso, né? Primeiro, o que eu levo em consideração, e aí vocês me dizem se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, fica a questão de vocês, né? Primeiro, o jogo, ele é exclusivo de PlayStation? Ele é exclusivo da Sony? Por quê? Por que eu falo isso? E eu vou explicar para vocês. Hoje, o exclusivo da Sony, vou dar um exemplo aqui, o Spider-Man 2, por exemplo, né? Por que eu levo em consideração se é exclusivo? Porque a Sony, ela tá fazendo ultimamente, assim, recentemente, eu acho que nos últimos 2 anos, se você vai atrás do troféu, se você vai atrás da platina, ele te dá um benefício muito bom, né? Que você acaba aprendendo um pouco mais sobre a história, aprendendo mais sobre o jogo, descobrindo mais coisas que você não iria descobrir se você só zerar o jogo, tá? Então, a primeira questão para mim é essa questão. É exclusivo? Nossa, ficou bom agora, hein, Bruna? Agora ficou bem claro. Agora ficou bom. Vocês viram? De repente. Nossa, ficou... Agora tá bem claro. Agora tá até estourando. Claro, então, mesmo. Quando o jogo ele é um exclusivo da Sony... por que eu falo da Sony? Porque a Sony, ela tá trabalhando isso, e ela tá trabalhando muito legal isso. E eu falo para vocês, o Spider-Man é um bom exemplo, porque se você não vai atrás de todos os troféus, você perde coisas muito fodas do jogo, assim, na minha opinião, né? E os jogos, inclusive a Sony, ela tá ensinando as desenvolvedoras a colocar troféus assim, né, de formas que o jogador vá atrás e vê que aquilo lá era uma coisa que é legal, e realmente era legal ele ter corrido atrás daquele troféu, tá? Então, primeiro eu vejo isso, porque se você ganha um benefício de correr atrás do troféu, se ele te dá uma parte da história, te mostra coisas, segredos que você não ia ter se você não fechasse o jogo, eu acho isso muito importante, por isso que eu acho legal você correr atrás. Esse é o primeiro fator, tá? O segundo fator, dificuldade da platina. Então, quando eu termino um jogo, eu termino um jogo, o que eu faço? Eu vou dar uma olhada nos troféus e vou dar uma olhada na dificuldade da platina. Se a dificuldade da platina estiver lá, tipo, 8/10, 9/10, 10/10, gente, aí eu vejo quantas horas é preciso para fazer essa platina. Porque se for demorar 50, 100... sei lá, 150 horas, e eu tenho outros jogos na fila para jogar, eu prefiro não fazer,
né? Então, eu sou, assim, dentre a Mana Bruna e o Tom, eu sou o que mais desencana com isso, né? Então, se eu vejo, não, eu vou demorar muito para fazer, então eu não vou fazer, não, eu vou pular e vou partir para o próximo jogo, tá? E o que aconteceu comigo nesses últimos jogos que eu joguei, né? O The Little Nightmares. O The Little Nightmares, eu tava, inclusive, gente, fazendo a platina dele depois que eu tinha terminado, só que aí acabou chegando o Final Fantasy VII Rebirth. Aí não teve jeito. Aí eu realmente dropei a platina, não quis saber. Mas é uma platina fácil, mas eu acabei dropando, que ainda vou pegar ela, mas por causa desse jogo. E aí veio outros jogos, mas tá lá, eu preciso pegar. Mas então tem essa questão também, né? Às vezes você tem uma prioridade, né? A Ana Bruna falou, qual que é a nossa prioridade essa semana? É Stellar Blade. Então, o que a gente vai jogando, a gente vai parar para jogar Stellar Blade, porque também tem esse fator, né? Então, tem essa questão desse fator. E, claro, o quinto e mais importante, o quanto eu gostei daquele jogo, né? Porque se eu não gostei daquele jogo, se eu realmente não sentir prazer naquele jogo, eu não vou investir horas nele, né? Eu não vou perder meu tempo com ele. Às vezes a platina dele é fácil, mas olha, eu só quero me livrar dele. Então eu só quero terminar e me livrar dele, tá? Então, basicamente, gente, para mim é isso, tá? Se ele é exclusivo, qual a dificuldade da platina, qual o tempo que eu demoro normalmente para jogar, qual o tempo que eu demoro para pegar a platina, se eu gosto ou não do jogo, né? E qual que era o quinto? Nossa, peraí, eu falei 5, né? Falou 5 agora. Falou 5. Duração. E assim, gente, acho que eu comentei, mas assim, o que eu quero dizer assim para vocês, são esses 5 fatores que eu levo em consideração para pegar uma platina ou não. E assim, eu não sou que nem a Bruna, né? Não sou que nem o Tom. Eles são mais assim, um pouco hardcore com essa questão, né? Eu não. Eu já tenho uma doença mais aguda. Não tô falando de doença, hein? Não tô falando de doença. Entendeu? O Mano falou, o quinto é se você gosta do jogo ou não. Era o quinto. Então. É verdade. Então, gente. Então, são esses 5 fatores, tá? E aí, Mana Bruna, quiser comentar também? Mana Bruna. Não é doença, não, Mana. Calma aí, fica tranquilo. Eu já sou um tipo de pessoa que eu até falo, é uma coisa assim, um pouco meia doentia, assim, porque eu até diria que é um toque, sabe? Que é um toque mesmo. Eu comecei a platinar em 2018. O primeiro jogo que eu platinei foi o Horizon Zero Dawn. Foi ali que tudo começou, né? E aí, desde então, eu comecei a platinar praticamente todos os jogos que eu gostava, né? Mas é que tá, ali naquela época eu só platinava jogos que eu gostava, né? Até então a coisa já não era tão grave. Mas aí a coisa foi ficando meio grave, assim. Todo jogo que... Aí eu comecei a sentir uma necessidade de todo jogo que eu jogava, né? Eu tinha necessidade de platinar, mesmo o jogo sendo ruim, né? Mesmo o jogo sendo ruim. Quantos jogos que eu platinei que eu não gostei, que eu não aguentava mais jogar, mas eu tinha que ir lá, porque tinha uma coisa dentro de mim que não me deixava passar, né? Falar, deixa pra lá. Não, né? É uma coisa dentro de mim que realmente me perturba, falando, cara, você tem que platinar, né? E assim, é uma coisa que assim, eu não platino porque eu quero mostrar para os outros. É uma coisa minha, é um toque meu. Eu sinto que eu tenho que fazer tudo do jogo, eu sinto que eu tenho que fazer 100% do jogo, né? Então, assim, hoje em dia eu acho que eu tive uma experiência que me marcou muito e que eu pude realmente aprender muita coisa, que foi a com Dead Space Remake, né? Que eu fiquei simplesmente 3 meses jogando o Dead Space Remake, porque eu queria fazer a platina dele a qualquer custo. Todo mundo sabe que ele tem uma platina, sim, que é difícil, você tem que zerar o jogo 3 vezes,
a última zerada é no modo mais difícil e você não pode morrer. Tem lá um esquema, né? Que quando você morre, você volta lá para o menu e tudo, enfim, aí ele não contabiliza a sua morte. Mas o que acontece é o seguinte: quando eu estava na minha terceira run, que eu ia fazer a platina, no capítulo 10, se eu não me engano, agora eu não me lembro, o Dead Space tem 12 capítulos, acho. Eu tava no 10º capítulo e o meu save bugou. Simplesmente isso. Nossa. E aí, o que aconteceu? Quando que eu morri, eu fiz todo o esquema, né? Que você volta lá pro menu e ele não contabiliza a morte, mas ele contabilizou a morte. Ou seja, eu tive que jogar tudo de novo. E enquanto isso, tava rolando um monte de lançamento. Tava rolando Hogwarts Legacy, tava rolando Resident Evil 4 Remake, toda a galera que tava jogando, o Bruno, o Andy, o Tom, e eu lá na platina do Dead Space Remake, né? Nossa. E aí, cara, chegou um ponto que eu realmente parei e pensei e falei, cara, isso não é saudável. Porque eu não tô mais me divertindo. Eu não estava mais me divertindo. Eu simplesmente queria só fazer a platina como se fosse uma obrigação minha, né? E naquele momento, eu acho que virou uma chavinha em mim que eu percebi que, cara, isso não era saudável, que isso não era legal, né? E que eu estava deixando de jogar muitos jogos bons porque eu queria. Porque assim, gente, eu sou extremamente metódica. Quando que eu pego um jogo, eu não consigo jogar outro jogo junto. Eu jogo primeiro um jogo e eu faço a platina. Eu jogo zero e aí eu vou ver para fazer a platina. Quer dizer, antes já de jogar, eu já vejo tudo. Quantas horas são, os troféus, enfim, eu já pesquiso tudo para saber se eu vou platinar ou não. Então, assim, antes já de tudo, na minha cabeça, eu já planejo a platina do jogo. E mesmo se eu vou lá, jogo o jogo e não gostei, eu vou lá e platino. Mas depois desse episódio do Dead Space, foi um momento de reflexão para mim, né? Porque não estava mais me fazendo bem. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito tempo livre, né? E eu ficava meses parada em um jogo. E aí hoje, graças a Deus, eu consegui mudar um pouco. Não tanto assim, mas essa coisa assim que, por exemplo, eu jogo um jogo e eu só vou passar para outro jogo quando que eu platinar, graças a Deus eu não tenho mais isso. Tanto que o Resident Evil 4 Remake, eu zerei ele acho que eu zerei ele ano passado e só agora eu voltei para ele e fui fazer a platina dele, entendeu? Então eu já vejo isso como algo muito positivo, né? Antes eu já não conseguia fazer isso. E assim, eu sinto muito, mas eu sinto muito prazer de platinar. É uma coisa que me dá uma satisfação muito grande. Quando que eu vejo aquele troféuzinho pipocando lá da platina, nossa, para mim é o ápice, assim, sabe? Eu falo, ai meu Deus, sabe assim? É uma coisa muito louca, né? Mas graças a Deus, hoje eu já não entro mais assim, ai, tipo, eu tô lá jogando um jogo e eu só vou para outro jogo enquanto que eu platinar esse. Não, hoje eu já sinto que eu consigo não platinar um jogo, partir para outro jogo e depois voltar para esse jogo e fazer a platina. Entendeu?